Graça e paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, possamos ter uma aula abençoada. Nós estamos na nossa aula de número 4 do nosso estudo bíblico. O nosso tema é escatologia, ou seja, o estudo das coisas que acontecerão no fim dos tempos, sinais, razões, motivos, de que forma se procederá esse escatom, esse final dos tempos, para que hoje nós já possamos definir nossas atitudes, nossa conduta, nosso modo de ser de acordo com a palavra de Deus, sabendo o que Deus requer de nós, o que Deus está nos revelando na sua palavra, para que possamos praticar, viver e ser nesses dias que antecedem o fim dos tempos. Também esse estudo tem o propósito de demonstrar que Deus está no controle, que tudo o que está acontecendo, tudo o que se passa na terra é pela permissão de Deus. Nada está fora do plano de Deus, das mãos de Deus. Deus cuida de nós e há uma razão para as coisas acontecerem desta forma. Sejam guerras, sejam pandemias, sejam bênçãos, vitórias, tudo isso é algo já planejado por Deus, consentido por Deus. E vamos então aprender na palavra de Deus a observar a razão das coisas. Temos o entendimento da palavra e conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao nosso Deus que nos ama, cuida de nós e continua trabalhando em nosso favor. Nós estamos falando nesta aula a respeito deste tema, fogo consumidor. E esta palavra, este tema, está em diversos textos. Nós estamos citando alguns deles que nós encontramos na palavra de Deus, que nos mostram essa ação de Deus, essa forma como Deus cuida da terra. Nós já dissemos, Deus é amor. Quando Deus enche a terra, ordena que o homem se multiplique, cresça e enche a terra, é porque Deus é amor e Deus quer a sua casa cheia de filhos, quer conviver, quer se relacionar, quer ajudar, quer ouvir a nossa voz, quer conversar conosco. Porque Deus é amor, Deus quer o homem, Deus quer a mulher para ser pai e para ter um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amor. É assim também no céu, com milhares, milhões de seres celestiais que servem a Deus, aos quais também Deus cuida, estão também debaixo da proteção das mãos de Deus, porque Deus é amor. Todo o universo, toda a terra, céus e terra estão cheios da glória de Deus, estão cheios de vida. Deus cria a vida, Deus protege a vida, Deus nos ama, Deus é amor. Por isso a casa cheia, a casa de Deus sempre cheia. Porém, numa casa deve haver limpeza, deve haver ordem, e Deus preparou meios de limpeza, meios de purificação, de manter a terra livre do mal, do pecado, da violência, do assassinato, do derramamento de sangue, da crueldade, da opressão. Para cada problema, Deus já antecipadamente criou um remédio, já criou uma solução, já algo previsto para impedir que o mal alcance ao inocente, alcance aquele que busca o bem, aquele que busca glorificar a Deus. Então Deus é um Pai de amor que também prevê a correção ou a limpeza. E algo que é talvez o produto mais eficaz de Deus, preparado por Deus para a purificação, é o fogo. O fogo, ele vai destruir, o fogo vai purificar, o fogo vai limpar o lixo será armazenado por um tempo, mas em um certo momento do acúmulo de lixo, podemos entender que a única coisa que vai realmente eliminar esse lixo é o fogo. Então, quando diz Deus é um fogo consumidor, Deus é o fogo consumidor, tem um fogo consumidor, é o fogo consumidor do mal, do pecado, do ódio, da violência, da maldade. O homem e a mulher não foram criados
para ser consumidos pelo fogo. Foram criados para ser amados e para amar a Deus, para louvar e adorar a Deus. O fogo consumidor foi preparado para purificar do mal, da ação do mal, da contaminação do mal. Por isso Deus preparou algo tremendo, poderoso, eficaz. Quando o mundo, a terra, passa por momentos de balanço, de dor, de catástrofes, algumas coisas que acontecem, muitas vezes é justamente a palavra de Deus vai dizer, nós vamos estudar isso na palavra de Deus, que é a ação de Deus para que o mal não se multiplique. Muitos implantaram governos, implantaram tiranias, implantaram aí filosofias, estilos de vida levados à separação de raças, a criar raças, a ideia de que uma é superior à outra, a superior poderia matar aos inferiores, poderiam escravizar pessoas que considerassem inferiores. Então, sempre que há alguma tendência tão maligna desta forma, que pode levar a uma grande tristeza na terra, uma grande sujeira, uma grande maldade, Deus coloca em ação aqui a sua arma de defesa para defender os seus, para defender a sua criação, que Ele cuida com amor. Nós vamos nessa aula trabalhar esse tema do fogo consumidor de Deus para destruir o mal, destruir a maldade na terra. Nós temos aqui nos purificar, nos limpar para andarmos corretamente na presença de Deus. O primeiro texto é Daniel 7, de 7 a 11, onde nós encontramos primeiramente no versículo 9, onde está escrito assim: seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Então, na visão de Daniel, começa aqui, é a segunda parte do versículo 9, Daniel vê fogo, vê colunas de fogo, rodas de fogo ardente, chamas de fogo, os pés do trono de Deus eram de fogo. Fogo é pureza, fogo é purificação. O fogo no material nobre, ele vai purificar, vai destruir as impurezas, e o material nobre vai permanecer. Essa intenção de Deus é de purificar, para que também nós, filhos de Deus, criação de Deus, também possamos andar com pureza, em pureza, em limpeza, em correção, em santidade na presença de Deus. No versículo 10, Daniel continua descrevendo a sua visão e diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Essa é a primeira parte do versículo 10. Daniel está vendo, está sendo revelado para ele o trono de Deus, a glória de Deus, e algo que ele descreve, porque ele nota, chama-lhe a atenção, ele está olhando com atenção para não perder nenhum detalhe, é que há um rio de fogo manando e saindo de diante dele, de Deus e do trono de Deus. Então Deus está já constantemente preparado para agir com fogo, o fogo destruidor, o fogo consumidor, o fogo purificador. Então é um detalhe, é uma característica central da visão de Daniel sobre Deus, é que há fogo ao seu redor, há fogo no seu trono, sai um rio, manava um rio de fogo sair de diante dele. E por fim, no versículo 11 do capítulo 7 de Daniel, na última parte, diz que quando Deus vai matar o animal pior ali da destruição, destruidor, devorador de vidas lá nos tempos do fim, diz assim: e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O fogo é o destino final, o fim. Quando falamos aqui a escatologia, como será o fim? O fim agora está previsto para ser pelo fogo. O primeiro fim, nos tempos de Noé, do dilúvio, foi pela água. O segundo agora é mais drástico, é mais severo, vai atingir ainda mais essa purificação de toda a terra, porque será através do fogo. Então está aqui descrito em Daniel
o fogo de Deus, o fogo que sai do trono de Deus, e o animal do fim, o grande destruidor lá no final dos tempos, que nós teremos ainda, se Deus quiser, nos aprofundando mais durante esse estudo, ele será entregue para ser queimado pelo fogo. Nós temos agora aqui o texto de Hebreus, em que nós destacamos neste texto o versículo que diz assim, o versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Justamente o tema do nosso estudo está em Hebreus, capítulo 12, no versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E no versículo 28, o escritor dos Hebreus nos alerta, nos exorta da seguinte forma: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, com amor, com cuidado, com bom trato uns pelos outros, com o amor de Deus no nosso coração, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Onde Deus vê o mal, onde Deus vê o pecado, onde Deus estiver vendo a injustiça, a maldade, a violência, a agressividade, a opressão, a escravidão, Deus se manifestará, Deus agirá como um fogo consumidor contra o mal na terra, em qualquer parte, de qualquer forma. Nós temos aqui no Salmo 21, de 8 a 12, um texto que também nos fala sobre esse assunto, especificamente no versículo 9, diz assim: tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira, o Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Salmo 21, versículo 9, o fogo os consumirá. Então Deus tem realmente diante do seu trono, diante dele, o fogo preparado, emanando dele, emanando do seu trono, para purificar. O seu fogo os consumirá, o fogo de Deus. O Senhor os devorará na sua indignação, quando? No tempo da tua ira, no tempo do fim, no tempo em que o cálice da ira de Deus transbordar, será o tempo para Deus agir. E como Deus agir? Com o que Ele já tem na sua presciência, já está preparado. Deus já sabe, Deus já entende, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, já sabe o caminho do homem, Deus sabe o nosso coração, Deus sabe aonde isso vai levar, onde essa tendência da humanidade, para onde está levando, para onde irá, como irá terminar. Para o fim, Deus já tem o fogo preparado. Quando a maldade que Deus já vê no coração do homem se multiplicar, a iniquidade se multiplicar, o fogo do Senhor os devorará. No texto de Lucas 16, 19 a 31, nós temos a conhecida história, parábola do rico e Lázaro. Essa parábola, ela nos diz que o rico, havia também um rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá.
E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então esse texto da parábola do rico e Lázaro traz também um sinal, uma demonstração do que Deus tem preparado para purificar, que é o fogo consumidor. E diz: olha, quem nessa terra não ouve a palavra de Deus, não obedece a Deus, ele irá para o tormento, onde sofrerá atormentado em uma chama. Então Deus tem um fogo manando do seu trono que vai consumir o mal, e vai esse calor, essa chama, atormentar os que praticam, os que continuam na maldade, os que não se arrependem, os que perseveram em maltratar o seu próximo, em não amar, não ajudar, não socorrer, como foi o caso do rico em relação ao pobre Lázaro. Este texto nos traz uma revelação contida em toda a palavra de Deus, que é a existência deste lugar, que em hebraico se chama Sheol, que é originado da palavra hebraica, que pronuncia-se, transliterando-se, sal, e que tem a tradução de questionar para o português. Sheol, origem da palavra sal, que significa questionar. É também, em várias traduções na Bíblia, os tradutores em geral usaram a palavra inferno, como aqui nesse texto diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o rico, dessa parábola do rico e Lázaro, ele foi para o inferno, que é o Sheol, que é originado Sheol da palavra sal, que significa questionar. E realmente a parábola vai mostrar que o rico está ali atormentado pelo fogo, e aquela tormenta sobre ele o faz refletir, o faz questionar a sua vida, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, porque ele estava ali, as consequências, ele veio cair em si, ele está sofrendo tormento, e não está sendo imediatamente destruído, ele não é morto, porque a intenção do Sheol, desse momento aqui intermediário, em que nós passamos pelo tempo, em que virá então o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ainda é um momento de questionamento, para até ser registrado aqui na palavra de Deus. Nós vamos ver, trabalhar o texto que diz que Jesus foi pregar para as almas que estavam em prisão desde o tempo do dilúvio, e nós temos vários textos em que nós vamos encontrar situações como essa que Jesus descreve, que ele morreu. É Jesus que está contando esta parábola. Então Jesus está transmitindo um ensinamento comum ao seu tempo, como uma palavra de Deus ao Antigo Testamento, como que os discípulos, os apóstolos estavam ouvindo e entendendo através de uma parábola, demonstrando a forma como nós devemos viver, porque nós já entendemos aonde iremos chegar ao fim. Qual fim você deseja para a sua alma? Você deseja o inferno ou você deseja estar no seio de Abraão? Então Jesus conta esta parábola para que você saiba o fim e já determine o seu presente. Saber o fim te ajuda a determinar o que fazer, como viver agora no presente. Essa é a intenção didática do discipulado da parábola, desta parábola especificamente. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus conta a história de um homem rico e mau. Ele se farta de comer em abundância, mas ele se recusa a
compartilhar até mesmo as migalhas de sua mesa com um mendigo miserável chamado Lázaro. Os dois eventualmente morrem e ambos vão para aparentemente o mesmo lugar em que é visível de uma parte que arde, que queima, que tem chamas, onde a mente da pessoa está ali sendo perturbada, sendo despertada para que ele sofra as consequências, mas não sofra dormindo, não sofra como se estivesse descansando, mas sofra acordado, atormentado, pensando, lembrando aquilo caindo sobre ele, é como uma tempestade de fogo que lhe faz queimar a sua consciência, faz com que a sua consciência, finalmente, naquele lugar, ele consegue pensar no que ele fazia e que ele deixava de fazer. Este é o lugar da justiça. Este é o lugar onde será questionado a sua existência. Por que você não deixa o outro viver bem, não ajuda, não socorre quando você pode? Porque você insiste em ser egoísta quando Deus é que te dá todas as coisas, Deus é que te criou, Deus permite que você viva, Deus lhe dá o ar para você respirar. Talvez agora você não caia em si para pensar nisso. É Deus que faz o sol, Deus criou o sol e Deus deu para brilhar e te dar um dia para você desfrutar. Então, você deveria agradecer a Deus e ser como Deus, ser um filho de Deus, realizando as ações, as atitudes que você aprende com Deus, que Jesus ensinou a amar, a fazer o bem. Se Deus te dá gratuitamente, você também pode e deve ajudar ao necessitado. O rico agora ele vai pensar nisso, agora ele vai começar a entender. Embora ele tenha lido Moisés e os profetas. Este lugar, que em hebraico é chamado de Sheol, é a morada dos mortos, onde os mortos estão sofrendo ou dormindo, ou estão atormentados em chamas e questionamentos, como talvez nós costumamos dizer, um cantinho do pensamento para você refletir sobre as consequências da sua atitude, ficar ali, que não consegue sequer dormir, você não pode dormir, tamanha é a aflição dos seus pensamentos, do que você fez de errado, do que você deveria ter feito, é este lugar de tormento. Então este lugar é onde estaremos ali, uns descansando, uns aguardando a ressurreição final, o juízo final, e outros que não descansam, constantemente atormentados naquelas chamas. Jesus tinha essa ideia do Sheol como uma ideia bem familiar a Israel, ao judeu da sua época, em que ele pregou, ensinou e citou esta parábola, e multidões lhe pediam um sinal para provar sua divindade, por exemplo. Jesus recusou, dizendo que não iria fazer nenhum sinal novo, mas que lhes daria apenas o sinal de Jonas, do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus está dizendo que há um lugar que é próximo ao do tormento, é o lugar onde Jesus permaneceu quando foi morto, sepultado antes da ressurreição, e ele teve ali acesso à chave da morte, à chave do inferno, e ali Jesus atuou naquela região, que é também chamada, além de Sheol, o Sal é também chamado de coração da terra, onde tudo o que se passa na terra é levado para avaliação, para questionamento, para entendimento. Por que você viveu assim? Por que você agiu assim? Por que você fez assim? Por que você tratou o seu irmão daquela forma? Por quê? Por que você não ajudou? Por que o outro ajudou? Por que o outro foi amigo, socorreu? Por que um foi semelhante a Jesus? Por que o outro não foi semelhante a Jesus? Não quis seguir a Jesus
na sua forma de ser, no que Jesus havia ensinado. Então este é o lugar, o Sheol, também conhecido como coração da terra, onde Jesus foi. Jesus andou por toda aquela terra. Essa terra é também chamada terra de todos os mortos. Então não apenas esse primeiro momento que a parábola do rico lá chama de inferno, não é exatamente literalmente como nós às vezes imaginamos ser, um lugar muito separado, muito perdido, o inferno, com apenas chamas, mas é uma região do submundo da terra, um submundo espiritual de questionamento. Toda a humanidade passará por um processo de questionamento, investigação e julgamento antes de poderem ser admitidos no reino dos céus. A palavra de Deus diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Quando Jesus disse, olha, essas pedras aqui do templo serão derrubadas, aqui não ficará pedra sobre pedra, porque Jesus estava dizendo, olha, sobre o julgamento, sobre a escatologia, sobre os últimos dias, o primeiro a ser julgado será o povo de Deus. O primeiro a passar por um período de questionamento no submundo da terra, onde será investigado tudo o que aconteceu na terra, cada segundo que você viveu, que você falou, cada palavra, cada tio, cada pingo de i que você emitiu, como, de que forma, para quê, com qual intenção, o que aconteceu, o que provocou bem, provocou mal, destruiu alguém sofreu, alguém chorou, alguém perdeu a vida, perdeu a razão de viver por causa disso, você destruiu uma vida ou você socorreu uma vida. Jesus morreu por 3 dias, ficou sepultado, ressuscitou, venceu a morte, porque Ele nos amou, porque Ele morreu para nos salvar, por amor, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar vida. Essa é uma das grandes lições da morte, da crucificação, do sofrimento e do sepultamento de Jesus, de ficar 3 dias de questionamento, 3 dias de julgamento, e ele foi declarado vencedor, mais do que vencedor, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu o mal, venceu a injustiça, venceu o pecado, venceu a avareza, venceu os desejos de glória, de poder, de vingança neste mundo, de egoísmo, venceu o egoísmo, venceu a inveja, venceu todo tipo de maldade, e sendo decretado justo, puro, inocente, ele venceu e quebrou os grilhões da morte, não puderam suportar. Quebrou quais grilhões? Os grilhões do inferno, os grilhões do questionamento, do porquê da sua vida, qual a razão da sua vida, quem é você nesta terra, você é de Deus ou não é, você faz o bem ou não faz. Vamos ter agora um momento em que nós estaremos podendo tirar um print da tela, um intervalo, e retornaremos com esta aula.